Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos aqui na nossa manhã de consagração, como é de costume, todas as quintas-feiras, trazendo desta vez uma exposição da carta aos Romanos, e nós chegamos no capítulo 3 e daremos sequência aqui no capítulo 3. Pretendemos ler e expor até o 8. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí do YouTube e acompanhar a nossa série de pregações. Tem uma playlist feita aqui no nosso canal da série de pregações da Carta aos Romanos. Acompanhe aí se você perdeu algum episódio, algum vídeo da série. Então, o apóstolo Paulo continua no capítulo 3 a fazer a sua exposição, né, e a sua diferenciação entre o judeu e o gentio. E ele termina o raciocínio que nós estávamos trabalhando nas últimas semanas sobre tanto o judeu quanto o gentio, falamos isso na semana passada, eles estão debaixo das mesmas condições, da mesma justiça, porque não existe vantagem no ser judeu no que diz respeito a ter algum acréscimo na sua salvação. Todos, tanto judeus como gentios, o apóstolo Paulo diz, serão julgados da mesma forma, debaixo dos mesmos critérios, na medida em que eles receberam a sabedoria e o conhecimento. E o apóstolo Paulo vai fechar esse raciocínio aqui, falando sobre a ira e a justiça de Deus. E ele diz no início do capítulo 3, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? 2. Muita sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. O que ele está querendo dizer? Qual é a utilidade de ser judeu e ser da circuncisão? Primeiro, não ser perseguido. Os judeus não eram perseguidos pelo Império Romano. O judaísmo era permitido pelo imperador porque eles queriam manter algum tipo de vantagem política. Então o judaísmo ele não era perseguido. Os da circuncisão não eram perseguidos. Os que seriam perseguidos a posteriori seriam somente os cristãos, os do caminho, aqueles que seguiriam o Messias. Porque esse seguir o Messias estava implicando em pregar o Evangelho, estava implicando em tirar pessoas dos cultos pagãos, tirar pessoas da idolatria e, com isso, fazer com que o Império Romano perdesse seus lucros. E também, é claro, o aspecto espiritual da perseguição, que Jesus predisse que aconteceria, porque os valores da fé cristã serão sempre perseguidos, né? Como vai dizer aqui mais para frente no capítulo 12. Então ele diz, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Ele está dizendo, existe muita utilidade porque o judeu, historicamente, ele tem um laço, uma aliança com Deus. Ele conheceu a Deus antes. Seus ancestrais conheceram a Deus. Trazendo para os nossos dias. Vieram de uma família de crentes, né? Vieram de uma família de crentes. Os tataravós, bisavós, avós, todos eles vieram crendo no Senhor. E essa tradição de se crer em Deus e de se ler a Escritura e de se apreciar a lei, os profetas, vem de muito tempo, ao contrário do gentio, cuja história, cujos padrões de vida e de moral não adivinham da fé em Deus, mas dos ídolos. Então ele diz, existe utilidade, porque os judeus eles têm essa história com Deus. Eles conhecem o Deus de Israel desde os seus antepassados. Mas aí ele vai fazer uma consideração importante no versículo 3. Ele vai dizer, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles, virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso o homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venha a vencer quando fores julgados. O que ele está querendo dizer? Ora, se os judeus foram infiéis às profecias e aos mandamentos de Deus, Deus, por isso,
se tornou errado por ter escolhido aquele povo? De forma nenhuma. Ele está dizendo, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não é culpa de Deus, jamais será culpa de Deus. Os caminhos tortos que o homem segue, Deus não é responsável por aquilo. Alguns dizem assim, poxa, se Deus conhece tudo, se Deus sabe de tudo, por que Ele permitiu a queda, por que Ele permite que a gente caia, por que Ele permite que a gente saia da presença, por que Ele permite que a gente cometa as maiores atrocidades? Amados, não é culpa de Deus, porque Ele nos deu esse livre-arbítrio. Ele nos deu essa capacidade de escolher entre servir a Deus ou não, entre servir ao Senhor ou não. Por mais que Ele nos ame e queira o nosso bem, Ele não nos obriga a fazer o bem. É uma escolha nossa. É nossa responsabilidade. Então Ele diz, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. A fidelidade de Deus não muda por causa da falta de fidelidade do homem. É isso que Paulo está dizendo. E aí no versículo 5 ele diz, mas se a nossa injustiça traz lume à justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Aí entre colchetes, né? Fala como homem. Ele está querendo dizer o seguinte, se a nossa injustiça colaborou para o plano da salvação, para que Deus trouxesse a sua justiça, porventura seria Deus injusto em aplicar a sua ira? Porque se Ele que permitiu que nós fôssemos infiéis, para que Ele então viesse com a sua justiça e com a sua redenção em Cristo Jesus, Ele diz, seria Deus injusto em aplicar a ira? Já que, entre aspas, alguns romanos estavam pensando que de algum modo Deus seria culpado, porque como Deus aplicaria a sua ira se Ele mesmo permitiu a infidelidade? Não. Deus não é injusto. Ele diz no versículo 6, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Como Ele julgaria? Então, mais uma vez, irmãos, o julgamento virá. O inferno existe, assim como o céu. E quem mais falou de inferno na Bíblia foi o próprio Jesus Cristo. E nós temos sempre que usar um parâmetro. Por acaso Jesus pode ser mentiroso? Jesus pode mentir? Não. Então se ele fala de inferno, o inferno existe. Se ele fala de personagens bíblicos, os personagens bíblicos existiram. Se ele fala de alguma coisa e ele é a verdade, ele não pode proferir nada que seja mentira. E aí vieram alguns teólogos, alguns séculos para cá, dizendo, não existe isso. Como Deus vai jogar alguém no inferno? Salvação é para todos, mas alguns não querem. E Deus não vai interferir nessa vontade. Ah, poxa, ô pastor Rodrigo, então é assim? Ou eu sirvo a Deus, ou então é inferno? Que livre-arbítrio é esse? É muito simples, meu querido. É muito simples. Não é porque nós somos compelidos a adorar a Deus e porque Deus é uma pessoa, que Ele é uma questão de escolher ou não escolher. Ah, Deus é uma pessoa que eu posso gostar ou não gostar. Deus é uma pessoa como eu, como os irmãos, como as irmãs. Não é. Ele é tudo que é a verdade, Ele é tudo que é o amor, Ele é tudo que é a esperança, Ele é a personificação de tudo que é bom. Ele não é uma escolha, como se fosse um partido político, como se fosse um candidato, não. Ele é o amor. 1 João vai dizer, Deus é amor. Então quando você escolhe não estar debaixo desse amor, só resta para você a perdição. Não existe outro caminho. Não é uma questão, escolha Deus ou diabo. O diabo não é Deus. O diabo não é um outro Deus. O diabo é um anjo caído e que será julgado neste inferno. Ele não é dono do inferno. Ele não comanda lá. O Senhor é que comanda tudo e que criou tudo. E esse mesmo inimigo será jogado nesse mesmo lago de fogo e enxofre, como está relatado em Apocalipse. Então não é como se nós escolhêssemos Deus, nós estivéssemos escolhendo um candidato à presidência. Nós estamos escolhendo o amor,
estamos escolhendo a verdade, estamos escolhendo a retidão. E não tem como termos outro caminho. E aí eu digo para os irmãos, essa escolha ela é a mais importante que nós podemos fazer em nossas vidas. Nós não podemos renegá-la. Portanto, nunca se esqueça que escolher Deus, amados, mesmo que nós estejamos vivendo num tempo de muitos relativismos, onde não existem verdades absolutas, amados, Deus é uma verdade absoluta. Jesus é verdade absoluta, o Espírito Santo é verdade absoluta, e eu creio que a Bíblia Sagrada é verdade absoluta, quando bem interpretada, quando bem estudada, quando bem aplicada. Ainda que nós vivamos num tempo de muitos relativismos, né? De verdades líquidas, de amplos debates sobre uma série de coisas, em que nunca se chega a conclusões, cada um pode pensar de um jeito. Amados, a Bíblia não é cada um pensa de um jeito, Deus não é cada um pensa de um jeito, Jesus Cristo não é cada um pensa de um jeito. Existe uma norma, existem princípios que estão descritos na palavra de Deus, confirmados pelos apóstolos, pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo e na história da nossa igreja. Deus é verdade, então virá julgamento, não temos como negar isso. E 7, se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? Por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, existem pessoas que pensam o seguinte, ora, se a minha injustiça e se o meu erro, veja como é que o povo pensava, e tem gente que pensa assim até hoje, amados. Se a minha injustiça, o meu pecado, serviu para que Jesus viesse e me redimisse, então que eu faça mais mal ainda, para que se prove ainda mais o quanto Deus é bom. Ou seja, Deus morreu por mim, pagou uma dívida altíssima pelo meu pecado. Ao invés de eu me cuidar para não me endividar de novo, para que eu não faça com que Cristo tenha morrido em vão, eu contraio mais dívidas. Ou seja, o sacrifício de Jesus foi em vão na minha vida. Porque se eu sou perdoado de uma dívida que eu não poderia pagar por mim mesmo, e eu volto a me endividar, eu estou, amado, rejeitando aquele que me resgatou, aquele que pagou minha fiança, aquele que pagou o preço pela minha liberdade. Então, muitos romanos, cristãos enganados, pensavam desta forma. Então eu vou fazer os males mesmo, eu faço o mal, que aí prova que Deus é bom. Justo é Deus, né? Justo é Deus. Tem gente que fala assim, não, quem perdoa é Deus. Quem sou eu para perdoar? Quem sou eu para amar? Quem é bom é Deus. Isso é uma boa desculpa, amados, para quem não quer viver em santidade. Mas aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus, nós sabemos que esses têm a capacidade de amar, de perdoar, de viver em santidade e conformidade com os projetos de Deus. Nós, a partir do momento que nós saímos da escravidão do pecado, do mal, e nós entramos nesse reino do Filho do seu amor, nós somos livres. E nessa liberdade nós temos a capacidade, pelo Espírito Santo de Deus, de escolher fazer o bem. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, meu querido, não venha querer fazer mais mal para que então entre em relevo a justiça de Deus. Não. Busque a santidade, porque os nossos erros não são responsabilidade de Deus. Que essa reflexão fique no seu coração, que essa palavra possa abençoar a tua vida. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração a todos os irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Acompanhe os outros vídeos da série da Carta aos Romanos. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar aí as notificações, para que toda quinta você receba a notificação dos vídeos aqui da Igreja Metodista do Jardim Oceano. Deus te abençoe e um excelente dia.